Pois bem, vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E no comentário, uma irmã pediu para que eu... Pediu não, ela falou assim, que ela viu um vídeo, tá certo que como eu tô gravando bastante vídeo, então esse vídeo tá mais ou menos uns 15 dias na frente do que ela comentou. Ela falou que provavelmente os balabachuras cantarabas, as línguas da religião, surgiu de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6. Ela mandou para mim. Aí eu dou uma olhada. Mas como que é? É maravilhoso quando Deus dá um entendimento. Eu vou mostrar para ela, vou aproveitar isso aqui, mas o vídeo já não vai ser a respeito desse fato. Eu vou dar essa observaçãozinha para ver o que é aquelas línguas que eles falavam. Mas o que chamou a atenção aqui, na verdade, foi como Paulo batizava as pessoas antes de receber a revelação da graça de Deus. Antes de acontecer 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 7, parece, que ele fala que recebeu a revelação dessa doutrina no terceiro céu. Então você vê, atirei num coelho, acertei uma capivara. É um modo literal, não vai pensar que eu saio caçando, eu nem coluna para correr atrás de bicho eu não tenho. Então olha que coisa interessante, como eu fiquei feliz com isso, viu? O tema deste vídeo, como Paulo batizava as pessoas antes de receber a revelação da graça? É isso mesmo, como Paulo batizava as pessoas antes de receber a revelação da graça. E eu te convido a ler Atos, capítulo 19, do 1 ao 6. Assim está escrito, estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Enquanto Apolo é um forte candidato a ser o escritor de Hebreus, mas o assunto não é esse. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Olha que versículo claro, que versículo explícito. Disse Paulo: o batismo de João foi um simples batismo, um batismo de arrependimento. Mas vem cá, arrependimento de quê? Por que Paulo falou? Por que João Batista batizava eles? Por quê? Não era a lei da purificação? Os fariseus, conforme a lei de Moisés, eles não usavam as talhas, as águas para se purificarem, para purificar mão, rosto, tomava banho. A purificação dele. Só que João, o batismo dele era um batismo no Rio Jordão, já para afundar o caboclo até a muleira na água. Não tinha esse negócio de copinho, não. Mas é o mesmo, é a lei da purificação. E esse batismo aqui do arrependimento, qual era o arrependimento deles, dos judeus, dos israelitas? Não do povo gentil. Se eu tivesse lá e você gentil lá, isso aqui não foi para nós. Arrependimento de quê? Dos pecados. E o que era pecado naqueles dias? O que era pecado antes do sacrifício da cruz, do tetelestai? Está consumado. Eram as transgressões das leis mosaicas. 1 João 3,4. Então o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Então não era para crer naquele batismo, não era para crer naquela purificação. Aquilo lá foi algo temporal, foi algo até o sangue verter da cruz. Porque o que purificou a todos, os de longe e os de perto, foi o batismo, foi o derramar o sangue. Aquele sacrifício que purificou, aquele sangue que lavou, não mais a água do Rio Jordão. Então, só esse versículo aqui, a pessoa sendo sensível, então, estando longe da religião, longe da teologia, ela entende isso aqui perfeitamente. O batismo de João foi um batismo de arrependimento, Paulo estava falando. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então ele que era para eles acreditarem no que Jesus iria falar para eles, para os judeus, para os israelitas. 5. Ouvindo isso, eles foram batizados. Presta atenção aqui. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aonde, entre o versículo 5 e 6, aonde está a água aqui? Onde tem água aqui? Não tinha mais água, porque Paulo falou aqui, para um bom entendedor, para quem consegue interpretar um texto,
Está claro, se você ler 4, 5, 6, está claro. Paulo estava falando que o batismo dele foi um arrependimento. Paulo estava aqui relembrando eles que João Batista havia dito que era para eles acreditarem no que viria depois dele. O importante, o principal, o soberano era o que viria depois dele. Não mais é para esquecer aquele batismo nas águas. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas. A irmã, aqui ela questionou, tá vendo? Ela falou assim, ó, surgiu os balabachuras cantarabas desse versículo 6. Então, irmão, se você estiver assistindo, o irmão, não lembra que você vai lembrar que você fez a pergunta, a questão. Mas isso daqui é porque eles não têm entendimento, é porque eles não têm uma Bíblia dessa para explicar. Eles comem na mão dos líderes deles. Porque aqui, ó, quando Paulo lhes impôs a mão, então não tinha água aqui, porque o batismo lá ele já tinha feito, aqui no 4 ele já tinha lembrado que foi um batismo de arrependimento, e o fim das leis, o fim que condenava, o fim que fazia eles pecarem, foi dado fim na cruz. Então não tinha sentido nenhum mais Paulo praticar o batismo nas águas. Ananias, como que Paulo foi batizado? 3 dias na casa de Ananias. Foi com imposição de mãos. Batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqui mesmo ele falou, ó, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Não tinha pai e filho, nada aqui. Só tinha em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te batizo. Era naqueles dias, antes dele receber a revelação da graça. Vou ler depois. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Ei, bicho, não em língua, não em anjos, em línguas. Diversidade de línguas, diversidade de idiomas. E a profetizar. Veja aqui, ó, essa observação, ó, essa Bíblia que tem, ó. Ou em outros idiomas. Está claro aqui, está aqui, ó. Será que quem escreveu isso daqui era um herege? Foi um herege também? Tá aqui, ó. Você consegue ver aqui, ó, bem pequenininho, ó. Então você lendo aqui, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, no plural. E aí você vê na observação dessa Bíblia, fala o quê? Ou em outros idiomas. Eles começaram a falar, sei lá, em aramaico, em hebraico, em grego, em latim, português e portunhol. Começaram a falar em outras línguas. Não existia uma das maiores insanidades, o maior roubo da religião é o dízimo. E a maior insanidade deles é essas línguas aí. Esses balabachures, isso aí é uma loucura. E a profetizar. Porque naqueles dias tinha o dom de profetizar. Falar das grandezas de Deus. Falar das coisas futuras. As coisas futuras findaram no ano 70 desse segundo veio o juízo. Você vê aqui, né? Então, olhando aqui, aí a irmã já passei, o irmão que fez aqui falou. Então a gente entende aqui, ó, começaram a falar em línguas. Aí você vê na observação aqui, fala que línguas significa outros idiomas, e o que eu saiba, balabachura e cantarábia não é idioma nenhum. Aqui, aí, a gente entende porque Jesus falou assim em Mateus 28, do 18 ao 20. Ele disse para os discípulos. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no Rio Jordão, no Rio Tietê, no Rio Capivari? Não mais. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo batizou só em nome de Jesus. 20. E ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, a resposta está aqui. Por que a Bíblia é um livro de história? Por que é um livro que já se cumpriu tudo? Quando veio os fins dos tempos? Quando aconteceu o fim dos tempos? Então Jesus disse a eles que estaria com eles até o fim dos tempos. O último que ficou até o fim dos tempos, vamos ver qual discípulo que foi. Vamos ver se você já está adiantado na aulinha do professor Cuscuz com Mel. João, claro. João foi o último. Ele ficou mantido, ele foi preservado vivo, como está em João capítulo 21, versículo 22. Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Todos deixaram a carne e o espírito voltou para o reino. Só sobrou João. Então ele falou que estaria, e realmente ele ficou até o fim dos tempos com João, para passar as instruções em espírito para João escrever o livro do Apocalipse. Você entendeu como que foi o batismo aqui?
que Yeshua falou para eles fazerem até o fim dos tempos, até o fim do mundo, até o ano 70. Do ano 70 para cá, acabou tudo. Como que você vai tomar banho numa piscina com o Criador de todas as coisas dentro do seu espírito aí? Como que você vai pedir para alguém colocar a mão, achando que na mão daquela pessoa tem poder, tem unção, sendo que a unção celestial está no seu espírito? Eu tenho vídeos que eu falo que não deve mais se pregar sã doutrina. Tem pessoas que pulam dessa altura, né? Você não sabe o que você fala, é para pregar assim. Não é que nós pregamos, eu deixo os outros, eu leio isso aqui porque eu estou colaborando para passar esse humilde entendimento para que meus irmãos venham sair, meus irmãos do Espírito venham sair da escravidão religiosa. Mas isso daqui, tudo se cumpriu no ano 70 DC. O fim do mundo, o fim dos tempos, o fim daquele aion, daquela era, foi no ano 70 DC. Tudo se cumpriu. Então Jesus estava falando para eles aqui, Yeshua, Yahshua, Mashiach, o nome que você quiser, estava falando para eles, ou a eles, que estaria com eles até o fim dos tempos. E o último que morreu foi quem? João. Então ele permaneceu. E João, ele falou, não de uma forma corpórea, igual ele falou com eles aqui. E com João foi espiritual. João, escreva as 7 igrejas. O dia do Senhor chegou. Porém, aqui, Atos 19, versículo 6, no finalzinho aqui, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, tá vendo? Não teve pai e filho. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar idiomas, glossa, outras línguas e a profetizar. Mas, quando Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, a revelação da sã doutrina no terceiro céu, de uma forma metafórica, de uma forma figurativa, de um sonho, de alguma situação, ele recebeu isso, porque ele mudou da água para o vinho. Se você ler Atos e você começar a ler depois de Romanos, você vê que tem uma diferença grande no entendimento de Paulo. Ainda há resquício das leis mosaicas, porque Paulo era um hebreu, Paulo era um fariseu, Paulo era um mestre das leis, então não era de uma hora para outra que sai igual a gente. Nós procuramos andar o mais espírito possível, mas a nossa carne veio do erro, está no erro. Então, de vez em quando, dá uma meia gangorrada, assim, um balancinho, a gente tem que dar uma freada nela. Assim, Paulo viu o batismo. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Como é que Paulo falou mesmo? Então, como que foi mesmo o batismo? Foi aonde mesmo? Quem foi que purificou? Quem batizou? Quem santificou? Quem justificou? Quem remiu? Foi o que mesmo? Foi o sangue que verteu da cruz. Então, mesmo eu não estando há quase 2000 anos, mas eu faço parte do povo da fé. Você, do outro lado, que não acredita mais na água da piscina, você é um filho da promessa que Deus fez a Abraão, que é o povo da fé, não de obras. A religião é o povo das obras. A religião pertence à escrava. Aqueles que viraram as costas, estão virando as costas para os preceitos, mandamentos, rudimentos cerimoniais do legalismo de Moisés, está na livre, na celestial. Assim é o entendimento. Olha que lindo isso aqui na Almeida Corrigida Fiel. Olha que coisa, que texto lindo que fica esse aqui, quer ver? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você entende porque a religião está debaixo da maldição? Você entende porque o mundo é uma desgraça? Porque é tantas maldições, é tantas tragédias, é tantas coisas horríveis que acontecem no globo terrestre? Devido a isso, devido a profanarem, a menosprezarem, a tornar aquele sacrifício em vão. Então, olha, eu dei um tiro, pegou numa coruja e pegou numa gaivota. Que eu peguei aqui para falar das línguas, como nós lemos aqui, são idiomas, eram idiomas, e esses dons não existem mais. Porque hoje em dia, depois que o perfeito veio, 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 8 ao 13, quando o perfeito viesse, os dons de cura, dom de falar em línguas, dom de profecias, acabaria tudo. E acabou.
Hoje, se você quiser falar, ter o dom de línguas, faça igual esses doutores aí, entra nas escolas de inglês, de alemão, de francês, tá tudo aí. As pessoas especializadas para isso. É assim que funciona hoje. Ah, não, mas eu quero aprender a língua que fala da tribo indígena lá da Venezuela, divisa com Guiana Francesa. Eu quero falar aquela língua. Então você dá um jeito de ir para lá e lá você fica no meio dos índios, começa a andar pelado lá, nu no meio deles e aprende a falar a língua deles. É o único jeito. Amém? Como Paulo batizava as pessoas antes de receber a revelação da graça? Em Atos, era só a mãozinha na cabeça, em nome de Jesus. Não tinha nada. Jesus falou para os discípulos, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até o fim dos tempos. Porém, como o livro de Mateus é um livro muito fantasioso, é um livro que fala que Jesus foi arrastado pelo cabelo, pelo bigode, pela barba, pro alto de uma montanha, pro alto do pináculo. É um livro muito preocupante. Mas tudo bem, mas está lá. E aquilo ali eu acredito. Porém, era para fazer aquilo até o fim dos tempos. E o fim dos tempos aconteceu no ano 70 DC, dentro dos muros de Jerusalém. E os que nasceram depois do Tetelestai, depois da escatologia do estar consumado, já nasceram purificados, santificados, justificados. Ah, mas por que a carne? Porque a carne não tem conserto. Não adianta você querer tornar santo uma coisa impossível. A carne de ninguém pode ser santificada. Esquece. Se você anda numa religião aí que as mulheres não rapam nem o sovaco, cabelão arrastando no chão. Não é porque assim, é porque tem que ser casto. Ei, eu conheci um lugar que a pessoa tem que ser até casto, viu? Tem que ser casto, porque não sei o quê. Não adianta. O que adianta você ser casto de um lado, mas na sua mente você tem inveja, ter soberba, ter orgulho, ter mal em todas as pessoas, todo mundo que você vê uma pessoa, um alcoólatra, você fala ali tem um capeta, um demônio, você vê uma mulher usando batom vermelho, você fez isso, você vê uma mulher que cortou o cabelo, você vê um homem que está na praia de short, de banho, com a perna peluda, com o peito depilada, ali é um capeta, né? Então o que adianta? Você é casto, mas a cabeça tá toda... Não é mais bonito você andar do jeito que você bem quiser, sabendo que a sua carne não tem conserto, porém, você andando tendo um espírito em evidência, sua carne vai ficar freadinha, seguradinha ali, mas você ter compaixão, você vê um bêbado ali, uma pessoa caindo, você ir lá ajudar a pessoa, porque ali não é um espírito imundo que tá nada, é a natureza carnal dele, não é mais bonito isso? Se você tiver uma intimidade, uma amizade com uma pessoa que tá andando seminua, você chegar naquela garota, naquele celular e falar assim, ô, dá assim, devagarzinho, não é melhor? Claro que ela vai ouvir. Talvez na primeira vez não. Então isso é mais bonito. Não, eu tô me santificando, eu fiz jejum de Daniel, eu tô casto, eu tô fazendo nada. Mas aí vai para dentro dessa sinagoga, é uma fofocada dos infernos. É querendo ver o mal do irmão, é com raiva de tudo, querendo se aparecer, querendo parecer com o coque mais bonito que o outro, com o cabelo esticado mais bonito que a outra, com a roupa mais bonita que a outra, menosprezando os mais humildes, os mais fracos, falando que só naquela chopana deles que tem Deus, nada dos outros não tem. Fora isso aí. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você e espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. É a forma que nós, youtubers, pedimos para você contribuir. Não é com Pix, pelo menos aqui não tem isso. Não é com Pix, não é com envelope, não é com mandinga, não. Você quer contribuir com esse canal? Então você dá like, você compartilha ele, se você acha que alguém precisa ouvir desse aqui, você compartilha ele. Se você não é inscrito, você se inscreva no canal, poste algum comentário. Se tiver dúvida, coloque aí, eu tenho dúvida a respeito disso. Essa dúvida é maravilhosa que foi. A pessoa falou de Atos do 19:6. Olha o que falou, que coisa linda a respeito do batismo. Você vê, então é cegueira danada esse negócio da religião aí. Cara, dentro de piscina, dentro de cachoeira, isso é engano. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.